Mateus 6, de 9 a 14. E durante esse mês estaremos estudando partes desta oração que nós chamamos de oração do reino. Diz assim o texto sagrado: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Amém, irmãos? Me enrolei um pouquinho aqui que eu estava pensando na outra versão, não é? Mas é importante nós entendermos. Aqui, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele, Luiz Cordeiro, não é? Ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensinar aqueles discípulos e também as nossas igrejas a orar ao Senhor. E é interessante que ele começa, irmão Eli, dizendo, não é? Pai nosso. Aqui é uma espécie de suma teológica de Jesus, ou seja, um resumo do que Jesus pensa sobre Deus e o seu reino. Na antiguidade, quando as pessoas, Saulo, queriam saber o que o mestre poderia ensinar, eles pediam para que ele pudesse orar, ou dizer como ele ia orar, para que eles pudessem saber qual era a teologia, ou o conhecimento de Deus daquele mestre. Isto tem uma lógica tremenda, pois a teologia que não faz orar, não é teologia. Irmão Monteiro, a teologia que não faz orar, não é teologia. Pode ser outra coisa, mas não é teologia. Amados, a oração é um retrato da alma, é a nossa impressão digital. A forma e o conteúdo que oramos revela a nossa visão que temos de Deus e da relação dele conosco. Dele conosco. Por isso é importante estudar o modelo da oração do Pai Nosso e aquilo que Jesus ensinou, e retirarmos para nós, irmã Cíntia, coisas positivas para a nossa vida, para que possamos viver mais próximos de Deus. Amém, irmãos? É importante isso. Em primeiro lugar, irmãos, nós percebemos que há a invocação. Jesus diz o quê? Pai nosso, Pai nosso. A oração dos cristãos tem como base a oração do Cristo, e é diretamente ligada a um Deus pessoal, irmã Luísa, um Deus que é objetivo e que é vivo. Mas por que Jesus diz Pai nosso e não Pai meu? Por que, irmão Luciano, ele diz Pai nosso e não Pai meu? Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento ele estava mostrando que que Deus era Pai de todos e não apenas Pai dele. Isso significa, claro, que Deus não é Deus apenas da comunidade cristã, mas é Pai daqueles que nele creem. Creem quem? Em Jesus se tornam o quê? Filhos de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João. Isso nos leva a um objetivo. Qual o objetivo que nos leva essa frase, Pai Nosso? É levar as outras pessoas, irmão Pedro, a crer em Deus também, para que possa se tornar filho de Deus. Já no começo da oração, Jesus coloca, irmã Ivone, um objetivo:
para os cristãos que possam orar esta oração. Por favor, na mente de Jesus, a oração do Pai Nosso era para ser vivida, não apenas para ser falada, mas para ser vivida. Isso porque não há verdadeira vida, verdadeira oração sem vida, e não há vida sem oração. A verdadeira vida, genuína vida cristã, é vida de oração. É vida de oração. Se você deseja viver genuinamente como cristão, é necessário que você viva a oração. É por isso que nós enfatizamos tanto aqui a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão. Porque sem oração não há vida cristã genuína. Sem vida cristã genuína, as orações supostamente dirigidas a Deus são vazias em seu conteúdo e provavelmente sem resposta. E provavelmente sem resposta. É necessário entendermos essa verdade, por favor. Uma vida de oração é a marca de um verdadeiro cristão. Você quer ser um verdadeiro cristão? Tenha uma vida de oração. Mas não é orar apenas na hora do café, do almoço e da janta. É uma vida de oração. Uma vida de oração é como que um copo estivesse transbordando de água. Assim deve ser a nossa vida. Uma vida de oração ao Senhor. Pois fazer algo sem buscar a direção de Deus é o quê? É o quê? É o quê, irmãos? Pecado e blasfêmia. Se eu vou fazer algo em minha vida, se eu tenho uma decisão para fazer e não busco a Deus em oração, isso é pecado e blasfêmia. Isso é pecado e blasfêmia. Orai sem cessar, diz Paulo, significa formar um hábito de oração, transformar os nossos pensamentos em ações, vinculado à ideia que Deus é um Deus sempre presente. Que Deus é um Deus sempre presente e está disponível com os seus ouvidos abertos para a oração daqueles que são deles, daqueles que são do Senhor. E é interessante porque quando fala-se, Luciene, em oração, a gente pensa o quê? Que Ele tudo ouve, não é verdade? Mas o texto é interessante que diz que Ele tudo vê. Por isso que a oração tem que ser vivida, mais do que apenas falada. Afinal, é o mundo de Deus Pai e não o meu mundo. Alessandra Monteiro, o mundo que nós vivemos é o mundo de Deus e não o meu mundo. É um mundo que pertence ao Senhor e não que pertence a mim. Isso constitui o centro da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Importante entendermos essa verdade. Não é o meu mundo, é o mundo de Deus. Não é o meu mundo, é o mundo de Deus. Queridos, é importante que a gente entenda essa verdade maravilhosa da oração do Pai Nosso. Em segundo lugar, revela qual deve ser a nossa principal preocupação nas nossas orações. Qual é a principal parte da nossa oração? Santificado seja o teu nome. Nós devemos glorificar a Deus no início da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É necessário adoração ao Senhor. Isto acontece
quando reconhecemos o caráter santo de Deus e a sua bondade, nós reconhecemos em nossas vidas, porque Ele é santo e Ele é bom. Onde tudo que sabemos de Deus deve ser venerado, deve ser adorado. A primeira preocupação nossa não são as nossas necessidades físicas, nós temos e há lugar para isso, mas a primeira necessidade, preocupação, deve ser o reconhecimento do caráter santo de Deus. André, se nós não reconhecermos o caráter santo de Deus, o restante da oração para Deus não fará sentido. Por isso entendemos que a nossa individual, a minha e a sua principal preocupação na oração é adorar o Senhor, Pai de Jesus Cristo e Pai nosso também. Amém. Por favor, irmãs. O homem santifica o nome de Deus quando ele eleva o seu ser à presença dele. Quando a gente está orando, a gente tem que estar sabendo que Deus está ouvindo, está vendo. Eu tenho que elevar a minha vida à presença dele e reconhecer como um Deus santo. Isso é o alicerce da oração, isso é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus santo, por isso eu tenho que procurar, Lucileide, em minha vida ser santo, cada dia mais. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu posso tentar imitar a Jesus em minha vida, mais eu me aproximo do Senhor. E posso orar cada vez mais com essa consciência. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, nós podemos profanar ou desfigurar a oração do Pai Nosso. Podemos sim, subverter e desonrar o nome divino, é rejeitar a soberania de Deus sobre a terra. Rejeitar a soberania de Deus sobre a terra. Santificar o nome de Deus não é apenas algo sobrenatural, irmã Antônia, não é, mas reconhecer o seu domínio sobre todas as áreas da minha vida e da vida dos homens, e da vida do universo. Saber que tem um Deus que rege o universo, que rege a minha vida, e por isso eu posso dizer: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aí eu gostaria de perguntar para cada um de nós: onde o nome de Deus não é santificado? Onde o nome de Deus não é santificado, ou quando o nome de Deus não é santificado? Primeiro, quando nos calamos diante de uma sociedade injusta, que discrimina, que oprime, e o nome de Deus é indiferente, sem sentido, eu não posso me calar diante dessa sociedade. Eu não posso me calar diante dessa sociedade. Segundo, irmã, quando falamos o seu nome, ao mesmo tempo praticamos atos que ferem a sua palavra, disfarçados por nossa pseudo-moralidade ou falsa moralidade. Nós muitas vezes temos uma moralidade que mostramos para as pessoas, mas na realidade aquela moralidade é falsa e não existe. E não existe. Falta o Senhor santificar as nossas vidas. Não é santificado, terceiro, não é santificado o nome de Deus quando a nossa teologia tenta domesticar Deus, transformando Deus em dogmas, em ritos, em liturgias, em espaços. Deus mora aqui? Não, Deus mora nos nossos
corações. Importante, tremendamente importante entendermos essa verdade. Quarto, não santificamos Deus quando criamos uma casa para Ele morar. O apóstolo Paulo, lá no Areópago, disse o quê? Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Quem mora em templos feitos por mãos humanas são deuses pequenininhos e pagãos. Era que Paulo estava dizendo ali, irmãos, diante daquela comunidade que tinha tantos deuses, até um espaço para o Deus desconhecido. Deus não mora aqui. Nós usamos esse templo para adorar a Deus, para orar, para buscar o Senhor. Eu digo sempre na minha sala dos novos decididos, se cair um avião aqui em cima desse templo, nós não estando aqui, a igreja morre, acaba. Não, quem é a igreja? Aonde Deus habita? Em nós, pessoas. Esse templo é usado e tentamos usar da melhor maneira possível para adorar o Senhor, isso é verdade. Mas não quer dizer que a igreja iria acabar se esse templo não viesse a existir. Em quinto lugar, não santificamos o nome de Deus quando os pequenos, fracos, são suportados, e quando os grandes, os poderosos, são preferidos. Tiago, irmão de Jesus, já disse isso na epístola de Tiago. Se chega alguém que tem menos importância, ele senta ali no chão. E se chega alguém que é maior, que é mais importante, à vista de vocês, vocês colocam no lugar reservado. Isso está errado, irmãos. Isso não pode acontecer. Eu tenho muito respeito por todos os trabalhadores, todos. Mas eu vou fazer uma comparação agora aqui. Se chegar um gari da prefeitura, que talvez seja o menor na prefeitura, não sei se existe alguém menor do que um gari, aquele que trabalha com lixo. E eu digo, senta ali no chão. E se chega a prefeita da cidade, eu digo, sente aqui do meu lado. Eu estou fazendo o que, irmãos? Estou fazendo o que é errado. Discriminação. Isso não pode acontecer. Se chegar um gari, senta aí. Se chegar a prefeita, senta aí. Os dois são objetos do amor de Deus. Os dois são objetos do amor de Deus, o gari e a prefeita da cidade. E eu não posso fazer isso. Não santifica o nome de Deus quando o nosso interesse, por favor, o sexto, quando o nosso interesse em relação a Ele é só de ajuda, por necessidade. Eu preciso de Ti, Jesus, por isso eu estou aqui, resolve o meu problema. Isso faz parte da oração, não estou dizendo que não faz parte, mas a principal coisa é santificar o nome de Jesus. Eu não vou santificar o nome de Deus, Saulo, se eu coloco os meus míseros interesses à frente da adoração ao Senhor. Frente da adoração ao Senhor. Deus não é glorificado nesta oração. Deus não é glorificado nesta oração. Eu fui pastor em outra igreja, e naquela igreja que eu fui pastor tinha uma irmã que ela sempre orava, era uma irmã abençoada, mas ela orava sempre assim: meu Pai que está nos céus, me abençoa, abençoa meus filhos. Essa oração, por misericórdia, talvez Deus o tenha escutado, até por falta de conhecimento mais profundo da oração do Pai Nosso. Mas, irmãos, a nossa oração não pode ser assim. Se for assim a nossa oração, nós atrofiamos as nossas almas, apenas para pedir. E as nossas almas têm que estar libertas para primeiro adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
A petição tem seu lugar, mas a primeira necessidade é santificação do seu nome, ou seja, adoração ao nome de Deus. Por isso Jesus afirma o quê? Santificado seja o quê? Santificado seja o quê? O teu nome, o nome do Pai. Nesta linda forma de oração, Ele, Jesus, nos lembra que devemos orar a um Pai que é nosso. Ele socializa Deus na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Ele não diz Pai meu, porque Ele era Pai de Jesus, mas Ele diz Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um Deus pessoal, que Ele se relaciona com quem pede a Ele com fé e com quem adora com fé. É um Deus vivo, que ouve, que fala e que vê. Por isso é que a oração tem que ser vivida. Não adianta apenas entrar no templo e orar a Deus e sair fazer coisas terríveis lá fora. Não adianta, irmãos. Não adianta, César. Nós temos que viver uma vida íntegra, aqui na igreja e lá fora e aqui na igreja, em nome de Jesus. Nós temos que viver dessa forma, irmãos. Nesta oração ele afirma a principal preocupação do homem, que é santificar o nome do Senhor. Isso nos torna pessoas especiais na luta contra a falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. Por isso, irmãos, é que Jesus orou. Vamos ler essa oração de Jesus todos juntos, vamos lá. Eu queria ver todo mundo, lá atrás Renato não leu. Vamos lá todos, como Jesus nos ensinou a orar. Vamos lá, como é? Pai nosso. Amém. Que o Senhor faça cair sobre nós esta responsabilidade com tremor e temor. Amém. Que Deus nos abençoe. Convido o irmão Romildo a estar aqui à frente, o irmão Luan, e nós vamos cantar. Deus me falou tremendamente através desse inedo, esse cântico que nós vamos cantar agora. Falou mesmo ao meu coração. Eu reconheci que o que eu melhor poderia fazer para o Senhor era fazê-lo conhecido e não me fazer conhecido. Na oração do Pai Nosso, quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é isso que eu estou dizendo. Eu quero que as pessoas vejam em mim esse Deus tremendo que Ele é. Vamos começar a cantar sentado, e depois eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé e pensem no que os irmãos estão cantando.